Bom, nós vamos falar sobre a divindade. Divindade é uma palavra bastante genérica e ela sempre remete a um conceito de Deus, mas divindade tem um conceito mais amplo, ela pode ser qualquer manifestação de Deus. E afinal, o que vem a ser a divindade? A divindade, se olharmos de um ponto de vista mais da origem de tudo, nós vamos nos remeter lá na ciência à origem do nosso universo. Pela física, o universo, quando se manifesta, é através do Big Bang. E tudo acontece em cima de duas grandes variáveis, que são espaço e tempo. E a estas variáveis, que nós chamamos de espaço e tempo, onde todo o mundo físico vai se desenrolar, a estas variáveis nós chamamos de as divindades primordiais. A partir delas, onde todo o mundo da matéria irá se manifestar, então a partir destas grandes divindades, tudo vai acontecer. As religiões vão trabalhar também sempre com essas divindades que, ao se unirem, elas vão dando origem a outras e outras e outras divindades. Todas as religiões têm um conceito, é exatamente o mesmo conceito. Então, se nós formos nessa questão mais ontológica do termo divindade, divindade seria isso, esta manifestação de Deus que vai montando todo o mundo da matéria. Agora, poderíamos também entender a divindade como sendo aqueles seres que estiveram junto a nós e por talvez um avanço ético em relação a nós, um avanço tecnológico em relação a nós, eles nos deixaram grandes ensinamentos. E estes seres, nas religiões, são considerados os deuses civilizatórios. Por exemplo, se formos na tradição judaica, nós veremos que tantos seres estiveram aqui junto a nós e seres que viveram 600, 700, 800 anos, o que parece não ser possível para um ser humano. Mas, se nós tivermos um olhar um pouco mais científico, nós veremos que sim, é possível, né? Porque o espaço e o tempo ele pode se dilatar, se contrair. É claro que não é assim tão simples, mas é possível. E daí esses seres terem entrado numa outra dimensão e ao retornarem ao nosso planeta já ter passado 400, 500 anos e eles estavam com o mesmo aspecto. Possível? É possível sim. E também nós vamos ver outros tantos casos, como o caso da gravidez de Maria, que é um grande mistério, é um dogma dentro da religião e pode ser possível através de alguma outra forma que hoje nós até conhecemos essa técnica científica. E assim, vários seres estiveram junto a nós. Se formos olharmos para a Suméria, quantos foram aqueles que estiveram vindos de lugares distantes, ou vindos de uma bola de fogo, ou indo embora numa carruagem de fogo, e deixaram tantos ensinamentos. No próprio Egito Antigo, por exemplo, os deuses chegavam e ensinavam o povo a fazer certas coisas. Da onde o Deus aparecia? Ninguém sabe. O exemplo da deusa Ísis, que ela surge e ensina a plantar o trigo, a colher o trigo e a fazer o pão. Perdão. Até então ninguém sabia como fazer o pão. E a deusa Ísis ensina a fazer o pão, como ela ensina várias formas de melhor se viver
numa sociedade de respeito de um ao outro. Outro exemplo de um orixá, o Oxaguian, por exemplo, que vai ensinar, ele apresenta o inhame, ensina a plantar, ensina a pilar, ensina a fazer a farinha, ensina a fazer uma série de coisas que ninguém sabia antes, e eles vão ensinar. E assim vamos tendo exemplos de vários outros seres. A nossa mesma tradição, indígena, nós vamos ver tantos caciques, eles se encantando, subindo aos céus. Como? Como é possível subir aos céus em corpo? Que a mesma coisa acontece com o Mestre Jesus, subiu aos céus em corpo. É possível? Parece que não, mas se imaginarmos que eles retornaram a algum outro lugar, então isso seria possível, sim. Então vejam que a divindade, esse conceito de divindade, ele tanto nos remete a um conceito bastante teológico, teórico, um conceito em que é tudo para se manifestar, é a divindade se manifestando, e aí seria olharmos para a divindade como sendo uma força que vai se manifestando, mas também temos um olhar para a divindade como sendo um olhar de um ser que aqui esteve e nos ajudou e nos ensinou tantas coisas. Vamos, em todas as tradições, estão recheadas desses seres que aqui vêm para nos ensinar alguma coisa. E se nós formos também ver a origem da origem, nós talvez vamos encontrar, antes mesmo da Suméria, antes mesmo do Egito Antigo, o xamanismo, que é considerada a primeira manifestação de um divino junto ao ser humano. Numa época em que não se tinham ainda esses conceitos, mas aquele povo que vivia nas estepes lá siberianas, eles entendiam que um ser, ao morrer, ele não simplesmente morria e acabava. Alguma coisa ficava dele. E aí passaram a ter um respeito por aquele ser que havia deixado o planeta. E aí passaram a cultuar aquele ser. E aí começa um culto aos mortos, um culto sabendo-se que a morte ela estaria ligada a um processo divino. Talvez aí fosse a primeira manifestação do ser humano vendo algo além do que os seus sentidos poderiam perceber, e aí começa a colocar este algo além do que os seus sentidos percebem como sendo divino. Então isso é a divindade. Divindade são todos esses seres que os nossos sentidos podem não alcançá-los, mas que eles estão juntos aos mais sensíveis e sensitivos, são capazes de percebê-los junto a nós. Então, recapitulando, 2 conceitos embutidos na palavra divindade. Um conceito bastante teórico, um conceito até científico, onde a gente vai para a questão do espaço e do tempo, e outro, um conceito de divino como sendo todos aqueles que estiveram aqui para nos ajudar, ou mesmo nós que estamos aqui, quem sabe, um dia também poderemos nos tornar divinos, porque divino é tudo aquilo que faz parte de um mundo que não é o nosso mundo físico, mas que está aí nos ajudando. E o nosso mundo físico também, ele é também um mundo divino, porque tudo na matéria também é divino, tudo é maravilhoso, tudo é obra de Deus. Deus está em qualquer coisa, em qualquer átomo, como dizia Madame Blavatsky, do átomo a Deus, tudo é vida. Então Deus está em tudo, então tudo é divino. Então também podemos encerrar dizendo que divindade é tudo que pode ser percebido, sentido, ou mesmo aquilo que não pode, tudo
é divino. Bom, vamos falar do orixá Omolu, também conhecido como Obaluayê, Chapanã, Sacpatá, e tanto Omolu como Obaluayê seriam títulos. Omolu, o filho do Senhor, e Obaluayê, o rei e senhor da terra. Omolu é o responsável pelo processo morte. Então, tudo o que acontece na morte, todos os fenômenos ligados à morte, eles remetem a Omolu. Os orixás, eles seriam manifestações da divindade, manifestando-se de um aspecto da divindade. A divindade é vida, a divindade é amor, a divindade é morte, a divindade é tudo. E Omolu, então, ele fica com esse aspecto da morte, o aspecto divino da morte. E a morte, na verdade, por muitos é entendida como uma grande vida, porque é um processo de grande movimentação, um processo intenso de movimentação e de transformação das coisas. Omolu é o senhor da morte, mas também o senhor da cura. Ele é aquele que é invocado quando há um processo de doença instalado em alguém e ele vem então ajudar, com toda a sua força, a sua energia, a restituir o equilíbrio e a saúde daquela pessoa. Existem vários mitos de Omolu, são muitos conhecidos, e todos vão falar numa transformação, numa recuperação, num vir a ser de alguma coisa. Então, Omolu é este grande ser da transformação, de iluminação também, e que nos ajuda a transmutar e resolver todas as nossas questões difíceis. Que Omolu possa a todos nos abençoar com suas pipocas, com o seu azê, quando ele aparece, com o azê, aquele manto de palhas que o cobre, o corpo, e pelos mitos até vamos ver que por baixo daquelas palhas encontra-se uma bela pessoa. E assim somos nós. Por lá dentro de nós existe algo lindo que é o divino e todos nós somos divinos, todos nós somos lindos. Axé para Omolu, atotô, meu pai, atotô, Baluayê. Axé a todos nós.